a gente vai estar fazendo uma resolução de um exemplo seguindo o da aula anterior. Na aula anterior, a gente estava falando sobre... carga elétrica pontiforme. Ok? Então, aqui a gente vai seguir com isso, com essa mesma linha de raciocínio aí. Vou abrir uma apresentação para vocês aí. Cadê? Aqui. Vai aparecer um exemplo aí, a apresentação. Ok. Vamos sintonizar, então. Na última aula, o que a gente estava fazendo? Eu tinha uma carga fixa, né, um corpo eletrizado fixo, te deu uma distância e um ponto. Né? E agora a gente estava... Cromatização top. Você falou plano de fundo, é? Ah, entendi. Não, eu tô alterando aqui direto. É bom, né? Dá uma mudancinha aí, fica legal. Na outra aula eu fiz também. Então vamos lá. A ideia aqui é o seguinte. A gente tem um corpo que está energizado e ele gera um campo elétrico. A gente já está vendo sobre isso. Só que antes eu calculava a intensidade do campo elétrico através de uma carga de prova. Agora a gente está fazendo o seguinte. Vamos imaginar que você tem um roteador, né, um modem roteador, e eu falo para você o seguinte, que eu tenho um modem roteador, sei lá, ZC5000. Fala, ó, a 10 metros de distância, a intensidade da internet vai ser boa ainda, vai ser tanto. Vai jogar não sei quantos mega. Então, assim, sem eu colocar o celular a essa distância, eu já te falo quanto que vai dar de intensidade de internet. Então, aqui a gente está fazendo tipo isso, só que é para eletricidade. Eu estou te falando um corpo que está eletrizado, estou te dando uma distância, né, até um certo ponto, e estou te falando o seguinte, ó, a intensidade lá naquele ponto, antes de você colocar a carga de prova, vai ser tanto. Então, a gente está fazendo isso, entendeu? Então, essa é a ideia aqui da carga elétrica pontiforme. A gente está trabalhando esse conceito aí. E aqui eu tenho um exercício, eu vou resolver ele com vocês. Só que primeiro, para lembrar, é o seguinte: quando a gente fala carga elétrica pontiforme, a gente dá o valor da intensidade da carga geradora, né? Ou a carga fonte. A distância, um ponto. Lembra-se que a fórmula que a gente vai utilizar é essa aqui, ó. E é igual a K vezes o módulo da carga fonte dividido pela distância ao quadrado. Beleza? Então, vamos lá. Aqui fala o seguinte. Ele fala aí para você uma carga uma carga Q é igual a menos 4 microcoulomb. Na turma anterior, eu resolvi com valor menos 4 microcoulombs. Com vocês, eu vou substituir esse valor aqui, ó, por menos 10 microcoulomb. Vou fazer com outro valor, porque aí vocês vão ter mais um material de estudo, ok? Então, fazer valores diferentes. Vou alterar só esse valor aí. Encontra-se no vácuo como representa a figura ao lado. Então, aqui, ó, se tem um valor de Q, que ele é negativo. A carga fonte é negativa, o valor é menos 10. Então, a gente já sabe que vai ser negativo. Né, o valor da carga fonte. Continuando aí, a gente tem o seguinte, que a distância entre a carga geradora, né, até o ponto P é 20 centímetros. Tá aqui, ó. 20 centímetros. Né? Aí ele fala o seguinte, a intensidade, letra A intensidade, a direção e o sentido do campo elétrico em um ponto P situado a 20 centímetros. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte, a direção é essa aqui, ó. Vou grifar aí para vocês. É essa aqui, ó. Essa reta que passa entre a carga geradora Q e o ponto P. A direção é essa, horizontal. Beleza? Qual que é o sentido?
Então, vamos imaginar, se a carga geradora é negativa, o sentido do campo elétrico é no sentido da carga geradora. Esse é o sentido de quem? Do campo elétrico. Porque quando a carga fonte é negativa, o sentido de campo elétrico é de aproximação. É para esse sentido. Agora, a intensidade do campo elétrico a gente tem que calcular. Então, a gente vai jogar naquela fórmula. Intensidade é igual K vezes o modo da carga elétrica de Q dividido pela distância ao quadrado. Então, vamos lá, vamos substituir. Intensidade do campo elétrico é igual. Qual que é o valor de K? 9 vezes 10 a nona. Né? Lembrando que esse K é o mesmo lá da lei de Coulomb, não alterou nada. Né? Então, a gente vai estar trabalhando nesse conceito aí. Beleza. Qual que é o valor da carga elétrica? A gente está trabalhando menos 10, então já vou substituir aqui, ó, 10 vezes 10 elevado a menos 6. Professor, você mostrou lá que é 10 microcoulomb. Cara, olha isso aqui. 10 microcoulomb, esse Mi aqui, ó, equivale a 10 a menos 6. Então tem que alterar. Então por isso que eu coloquei lá 10 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância quadrada. A distância é 20 centímetros. 20 centímetros em metro é 0,2 metro. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0,2 ao quadrado. Beleza? Tranquilo. Agora aqui, ó, a gente vai fazer a multiplicação entre 9 e 10 e multiplicar também, fazer essa potencialização de 0,2 ao quadrado. 0,2 vezes 0,2 é igual a 0,04. Logo, eu já vou colocar em notação. Vou andar com a vírgula uma, duas vezes. Então, eu vou colocar 4 vezes 10 a menos 2. Por que menos 2? Porque eu andei com a vírgula para a direita. Então, a intensidade do campo elétrico é igual. Embaixo vai dar 4 vezes 10 a menos 2, já colocando direto em notação. 9 vezes 10 vai dar 90, né? Isso é fácil. Né? Vezes 10, vou conservar um 10 desse ali e somar os expoentes. Você tem R$9, pagou uma dívida de R$6, sobra R$3 de troco. Vou pagar esse 2 aqui, esse. Eu vou fazer neutro rumo aqui. E quando eu mandar, mandar o print para vocês, não confundir. 0,2 metro. Então, beleza. E agora, professor? Agora você vai dividir isso aqui, ó. 90 dividido por 4, né? Então, a gente vai fazer aqui, intensidade do campo elétrico é igual. Quanto que é 90 dividido por 4? 90 dividido por 4 vai dar 22,5. Intensidade do campo elétrico é igual a 22,5 vezes 10 a terceira. A esse 10 a menos 2 aqui, ó, a gente vai subir ele, vai ficar 10 elevado a 2 positivo. Ele era menos 2. Você inverte o sinal do expoente. Logo, você vai fazer o seguinte, intensidade do campo elétrico é igual a 22,5 vezes 10. 3 mais 2, você vai somar os expoentes, vai dar 5 Newton Coulomb. Ou eu pego esse 22,5 e coloco em notação. Ando com a vírgula uma vez para a esquerda, aí eu vou ter intensidade, que é igual 2,25 vezes 10. Aí quando você anda com a vírgula para a esquerda, você acrescenta mais um no expoente. Então você vai ter 6 no expoente, Newton Coulomb. Descobrir a intensidade do campo elétrico quando a distância é 20 centímetros e a carga geradora é 10 vezes 10 elevado a menos 6. Ok? Então, descobri a intensidade do campo elétrico. Agora, para a gente finalizar, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer uma letra B. Na letra B aqui, ó, o que a gente vai fazer?
ele fala o seguinte: a intensidade, a direção e o sentido da força elétrica que atua em uma carga de 5 microcoulomb, colocado no ponto P. Então ele veio aqui no ponto P aqui, ó, e colocou uma carga de prova de 5 microcoulomb, né? Então vamos lá. Continuando. Se ele colocou uma carga elétrica de 5 microcoulomb, então vamos analisar aqui comigo. Ele quer saber a intensidade, a direção e o sentido, né? A direção é aquela situação que eu falei para vocês aí. A direção é essa aqui, ó. A reta que passa de Q a P. O de P aqui também, tanto faz. Direção horizontal, vertical. Agora, sentido é para a esquerda. Por causa do campo elétrico, professor? Não. Por causa da carga de prova. A carga de prova é positiva e o campo elétrico, né, a carga geradora é negativa. Positivo mais negativo se atrai. Logo, a força elétrica é de atração. Então, o vetor força elétrica é para a esquerda. E qual que é a intensidade dessa força elétrica? Aí eu tenho que jogar na fórmula. Força elétrica é igual o valor da intensidade do campo elétrico vezes, né, o valor da carga de prova, né? Então, vamos lá. Substituindo os valores. Força elétrica é igual. Qual que é o valor da intensidade do campo elétrico? A gente fez agora, que é 2,25 vezes 10 elevado a menos 6. Tá aqui, ó. A gente fez aqui, ó. Tá aqui no cantinho aqui, ó. Se eu der um zoom, mais um zoom, tá aí, ó. Foi o que a gente resolveu. Então agora a gente vai continuar aqui, né? Beleza. Aí você vai colocar 2,2,25, né? Vezes 10 a menos 6, peraí. 2,25 vezes 10 a menos 6 vezes. Qual que é o valor da carga de prova? Aqui é 5 microcoulomb. Lembrando que o microcoulomb equivale a 10 elevado a menos 6 coulomb. Então você vai colocar 5 vezes 10 a menos 6. Opa, esse 6 aqui da intensidade é positivo. Deixa eu arrumar isso aqui. Isso, beleza. Logo, você vai fazer aí, ó. Então, vamos lá. Você vai fazer a multiplicação entre 2,25 por 5, vai dar 11,25. Isso, agora vai estar saindo. Galera, então a aula de hoje seria isso.
eu estar resolvendo com vocês aqui, né, essa parte onde a gente está trabalhando carga elétrica pontiforme. Você tem um campo elétrico e eu pego e vou ali e te dou um ponto à distância e você calcula a intensidade. O microfone está dando contato aqui. Então, a aula de hoje seria isso. Daqui a pouco eu posto ela no grupo de vocês, vou mandar a resolução. Galera, uma ótima segunda-feira. Então, lembrando que eu não estou fazendo chamada, é só português e matemática, viu? É só dentro dessas áreas aí. Se eu fazer, é para dar uns pontos aí depois aí. Galera, muito obrigado então da aula de hoje. Beleza? Fica todo mundo com Deus aí. Valeu. Vou postar a resolução lá no grupo de vocês lá. É para pôr o nome? Não, não tem chamada não. É só português e matemática a fazer. Beleza?